Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Daniel Atalaia, diretamente de Hollywood, Califórnia. Claro que não, né? Diretamente do Instituto Steve, a sua escola para preparação policial. E hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos do que Pedro Renan, um dos aprovados na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, aluno da nossa instituição, abrilhantando nossos quadros preparatórios. Pedro, um prazer estar aqui com você. E se apresenta para o pessoal aí, dá um alô para quem está assistindo a gente aí. Show de bola. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Sou Pedro Renan, tenho 28 anos, trabalho no aeroporto de Brasília e estudo para concurso um tempo aí, né? E é basicamente isso. O Pedro, ele foi o nosso aluno aqui do Instituto Steve, nas nossas unidades online, né? No cursinho online. E o Pedro, ele representa muito bem a nossa unidade, porque o Pedro foi um exemplo de determinação, de garra. O Pedro não tem um currículo pequeno de aprovações, ele já tem um certo tempo de carreira. Isso não foi fácil, né, Pedro? Mas deu certo, não deu? Deu certo, graças a Deus. Como é que você começou essa coisa assim de querer estudar para concurso, carreiras policiais? Como é que foi isso? Como é que foi sua trajetória no começo? Como é que foi o start? Jornada, né? Então, tudo começou, né, em 2015, se eu não me engano. Na verdade, tudo começou com um sonho, né? Sonho de ser policial, né? Daí eu falei, não, vamos lá, vamos tornar isso realidade. Mas só que aí tem todo um projeto, né? Tem toda uma trajetória. Então, em 2015, né, começou tentando fazer o curso da PM Militar do Estado de Pernambuco. PMPE, gloriosa, né? Eu não sei se é PM 2015, sim, mas a gloriosa PMPE. Daí, estudando basicamente ali uns 5 meses para essa prova. Comprei minha passagem ali no sábado, normalmente prova no domingo, né, de sempre. Daí chego para voar no sábado, as malhas tinham sido reduzidas. E uma dessas malhas que foram reduzidas foi o meu voo. Então, né, estudei bastante e tal. E por fim não consegui viajar, né. Fiquei frustrado, não entendi. Acho que você perdeu o voo para ir? Perdi o voo para fazer a prova. Então eu não fiz a prova. Estudei teoricamente à toa, né, mas ficou a bagagem. Pensei em desistir, a família, né, os amigos incentivando, vamos lá. Aí saiu o CBMDF, né, se não me engano, em 2017. Isso, a prova do bombeiro foi em 2017 aqui no DF, né? Isso, na verdade, eu tive o sonho de ser militar, mas não estudar pro bombeiro em si, nada contra, né, os bombeiros, mas... É porque o seu coração, ele chama por outra carreira, né, chama pela polícia. Meu coração é policial. Aí, mas na época tinha um AGP e um bombeiro, né? E eu o AGP e DF? DF, o CBMDF. Eu falei, não, mas eu quero ser militar. Então decidi fazer, né? CBMDF. Não me identificando muito com as matérias, essas matérias mais de exatas, física, química, biologia, né? Sim. Mas estudante é estudante, tem que cair pra dentro, né? Não podia deixar a oportunidade de passar. Não poderia deixar a oportunidade de passar. Estudei, teve algumas provas, umas datas aí do bombeiro, né? Adiou a prova, enfim. Mas estudei. Fiz a prova e tal. Se eu não me engano, a nota de corte dele foi 58. Eu fiquei com 57. Ups. E eu acertei só uma questão em português, né? Eram 10 questões, se não falhar a memória. Eu acertei só uma. Se eu zerasse, eu estaria de fora. E português era a matéria que eu tinha mais dificuldade. Português, ela ficava me tirando de vários concursos. Português é puxado. Exatamente. Daí eu parti do bombeiro, né? Eu fiquei por para fazer pela nota de corte, então não fiz o TAF. Fiquei com Você fez para qual cargo dos bombeiros? QBMG1, se eu não me engano, né? Que combatente, a praça operacional, né? Isso, que se chama? Isso, exatamente. Daí fiquei meio frustrado mais uma vez e tal. Mas a partir daí, eu tava com facilidade em outras matérias, né? Mas eu vi que o que me tirou do concurso foi língua portuguesa. Então eu parei para pensar e falei, não, peraí. Já percebeu ali a primeira dificuldade, né? A primeira barreira de Exatamente. Eu falei, é português que me tirou desse concurso. Eu falei, a partir daí ele vai me colocar dentro dos outros concursos. Então eu falei, ou vai português. Comecei a estudar português todos os dias. Estudava as outras matérias, mas português eu tinha que estudar todos os dias. As conjunções, subordinações ali, as concordâncias, era onde eu, né, o X da questão. A dificuldade. Né? A dificuldade. Eu falei, comecei a estudar todo dia, sempre batalhando. Acabou que me apaixonei por língua portuguesa. Hoje em dia é a matéria que eu tenho mais facilidade. Não, peraí. Então, a matéria que antes te derrubava, você estudou de tal modo que acabou sendo o seu carro-chefe, sua paixão dentro da área de concurso. Justo, exatamente. Então, a gente já começa a ver aí que já não é mais uma pessoa tão inexperiente, né? Exatamente. Já começa... Amadurecimento aí, né? Exatamente, começa a amadurecer nesse mercado de concursos. Exatamente. Então, a partir daí, o problema já não era mais língua portuguesa. Beleza.
Fiquei de fora lá no CBMDF, continuei estudando. Foi quando saiu quase na mesma época PMTO e PMDF. Se eu não me engano, a prova acho que até foi no mesmo dia. Se não me falha a memória, foi até no mesmo dia, enfim. Daí eu falei, bom, qual que eu vou fazer, né? Qual que eu vou fazer primeiro? Porque eu tinha que decidir, as matérias eram um pouco, algumas eram em comum e outras não, porque no estágio Tocantins tem as matérias... Eram semelhantes pelo fato de ser carreira policial, mas não idênticas pelos ser estados distintos, né? Exatamente. Tem ali estudos sociais, história de Tocantins, geografia de estádio de Tocantins. A parte mais específica ali. Isso, eu falei, não, vou fazer Tocantins, né? Eu não estava com um nível de, não me subestimando meu conhecimento, mas eu acho que a carga era maior para a PMDF, né? Era o dobro de matérias, né? PMDF é complicado, né? É complicado. Disso. Aí eu parti para a PMTO. Uma prova totalmente atípica, quem fez sabe que foi muito difícil, né? Sim. Consegui tirar uma nota, se eu não me engano, acho que foi 55 ou 54, que eu acho que valia 60 pontos, eu acho, a prova, enfim. Tinha um nível de peso lá, né? Sim. Mas minha nota era possivelmente estar na primeira turma pelas plataformas de site, né? Que ele vai... Aqueles sites que ranqueiam, né? Fazem simulação de posições, colocações. Exatamente. Então ali eu tinha uma base legal. Beleza. Fiquei ali, né? Achando que ia dar. Teve um impasse político ali. E por fim esse concurso da PM Tocantins ele foi cancelado, né? Teve fraude, como normalmente alguns concursos têm. E identificaram fraude e ele cancelaram. Olha para vocês verem, né? O camarada estudou na primeira prova. Infelizmente tomou, né? Não conseguiu ali a margem mínima para as próximas etapas, estudou mais uma vez para o Bombeiro DF, não conseguiu, e quando deu certo, aparentemente a vida falou, hoje não, né? Hoje não. Aí cancelaram o concurso da Polícia Militar do Estado de Tocantins, e aí, como é que foi sua reação? Fiquei chateado, frustrado, pensei em jogar pro alto, né? Falei, não é pra mim, polícia não é pra mim, acho que eu vou, não sei, cair um sonho impossível, tá distante, né? Tá muito longe disso. Aí a gente tem a mania, né, de parar de estudar, tipo assim, mas se você para, cruza os braços, só tá perdendo é você mesmo, né? O tempo vai passar de qualquer maneira. O tempo vai passar de você, e é uma fila, né? Você parou, tem gente entrando nessa fila, tem gente, né? Sim, exatamente. Chegando lá... E aí então você continua estudando pra PMDF? Isso, aí né, depois da PM de Tocantins, veio PMDF, eu voltei de estágio de Tocantins, né? E continuei estudando pra PMDF, mas meio que frustrado, o psicológico ainda tava meio abalado. Já não é mais aquela mesma coisa, né? Não é mais aquela sede, né, de estudar. Sim. Estudei e tal, e tomei ferro na PMDF. Tomei ferro e tal, minha nota não foi muito ruim, muito ruim. Bom, até esse momento, então, pelo que eu entendi, foram 4 provas, né? Isso foi a PM Pernambuco que você deixou de fazer. Isso. PM Tocantins, CBMDF e aí, então, a gloriosa Candanga, né? A PMDF. Isso, justamente. Daí, então, até esse momento você não conhecia a nossa instituição ainda. A partir desse momento você, então, decidiu estudar para a Polícia Militar de Santa Catarina. Foi quando você conheceu a nossa instituição aqui no online. Como Exatamente. É que foi daí para frente? Você continuou estudando todos os dias? Decidiu parar? Como é que foi esse posicionamento? Então, fui estudando pelo material online, né? Desde aí tem toda uma disciplina, por mais que seja online, não deixa de ser uma aula, não deixa de ser um professor, né? É tão importante quanto o ensino regular, né? A aula presencial, sim. Né? A única diferença é a questão que o presencial você dá cara a cara com o professor e o online você tem que ter uma disciplina bem rígida, porque senão você vai ficar procrastinando, deixando pra lá, e quando pensa que não, passou um dia, uma semana, um mês, e o seu sonho indo embora cada vez mais. Exatamente. Ainda mais prova de carreira militar, que para quem não sabe, tá começando agora, as carreiras militares no Brasil, elas têm idade máxima, tá, pessoal? Não é todo concurso que você pode fazer na carreira policial militar, porque elas têm idade. Por exemplo, a Polícia Militar aqui do Distrito Federal é até 30 anos o ingresso, né, na corporação. Exato. Alguns estados já aumentaram para 35, mas de 35 não passa. Então, se você for enrolando, procrastinando, fica pra trás, vai perder a oportunidade, né? Então, você comentou um negócio legal, que é a questão da idade, que me preocupava, né? Eu tô com 28 anos, então eu falo assim, não, eu tenho que correr, eu tenho que passar, eu tenho que realizar meu sonho, porque minha idade está chegando. Eu tô vendo a vida passar. Tô vendo a vida passar, tenho um filho, né? Tenho esposa, sou casado e... Enfim, daí dando continuidade, né? Como é que foi minha trajetória, continuando a PM do estado de Santa Catarina. É um estado que, assim, do Brasil, não desmerecendo outros estados, mas é um estado para mim que
fascinante, né? O estado de Santa Catarina, o sul Querendo do ou Brasil. não, o sul do país ele é referência, né? Assim, é um exemplo de sociedade, digamos assim. Porque o Exatamente. sul é o sul. O sul é o sul, né? Não tem como explicar. Né? Eu fui lá em Floripa, eles têm o hábito de dizer que é a Europa do Brasil lá, né? É maravilhoso. Não porque eu sou de Santa Catarina, mas realmente Florianópolis é uma cidade incrível, maravilhosa. Apaixonante. Mas eu fiquei com uma curiosidade, que você falou assim, poxa, eu já era casado, eu tinha filhos. Como é que você fez para poder conciliar, então, a questão de estudo, trabalho, família, filhos? Porque quando você foca muito em uma atividade, outras pode ser que elas fiquem um pouco mais dispersas. Exatamente. Como é que você fez para dar esse equilíbrio entre família, trabalho e estudo? Eu falei, pô, eu vou ter que filtrar algumas coisas, né? Vou ter que dividir as coisas, ter que abrir mão de algumas coisas, dizer não para outras. E eu falei, bom, o que está acontecendo comigo? Por que eu não está dando certo? Comecei a perceber era as amizades, assim, as amizades que me rodeavam, né? Eu percebi que tinha algumas amizades que elas não é que ela não estava me influenciando para coisas positivas, mas naquele momento ela não estava me acrescentando, e se eu deixava ela tipo em QAP ali, né, em stand-by, eu ia ter as amizades dele novamente, era só por um momento, era só por tempo determinado. Você suspender um pouco, ele deu uma segurada. E justamente, era por tempo determinado. E meus amigos entenderam isso, né? E respeitaram, né? Não ficavam me convidando para os convites que ele fazia. De início é muito difícil, entendeu? Abrir mão de certas coisas. Muito difícil. Uma das mudanças radicais que eu fiz foi trocar meu número. Troquei de aparelho e redes sociais, não tenho nada contra, mas eu não tenho já faz quase 4, 5 anos que eu não tenho redes sociais. Algumas pessoas ainda não têm a maturidade suficiente para coexistir, né? O estudo com a rede social, com a vida social, digamos assim. Então a gente entende, né? O ponto a ponto, como é que é isso aí. Lembrando que a rede social, o Instagram, que é uma plataforma muito boa, inclusive de vocês, é excelente. Se souber usar, ele ajuda bastante. É um auxílio poderoso. Exatamente. Né? Inclusive, @instituto.steve. Dicas, questões, comentários, fotos dos professores mais bonitos do Brasil. Você saber utilizar a ferramenta, entendeu? Porque, por exemplo, tem muitas dicas boas, entendeu? Às vezes uma dúvida sua, que é dúvida de outro aluno, que você não consegue perguntar, enfim. Mas eu não tenho no Instagram, né? Meu estudo, minha trajetória foi essa, dizer não, né? E quando meu filho nasceu, eu falei, bom, agora eu tenho um herdeiro, eu tenho que deixar alguma coisa pro meu filho. Aí o coração já começa... Aí o peso é outro, a carga é outra, entendeu? A sede de estudar é outra, a cobrança. Então, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Para todos os alunos do Brasil, eu sempre recebo essa dúvida. Professor, é possível, professor, a gente conciliar estudo com família e ainda assim a gente ser aprovado em bons concursos, em concursos limitados, como, por exemplo, os da carreira policial? Tá aqui o Pedro, que é o exemplo vivo que realmente é possível, né, Pedro? Então, a gente vê que muitos dos nossos sonhos, eles dependem das nossas ações, né? Exatamente. O Pedro aqui, vocês viram ele comentando, né, Pedro? Você tinha família, quer dizer, tem família, né? Família. Tem horário de trabalho fixo e ainda assim precisou de muita disciplina para poder se manter no foco. Mas o que faz um aluno diferenciado, o que diferencia os alunos dos candidatos aprovados é pouco, né? É a questão de sentar, estudar e se empenhar. Quantas quedas o Pedro não teve aqui, né? Foram 4 quedas, pelo menos aí, exatamente, até alcançar uma aprovação dentro do número esperado de vagas. Então, se a primeira vez não deu certo, não é o fim ainda, não é isso? Não é o fim, exatamente. E qual que é a sensação que você tem hoje, depois de ter visto seu nome no Diário Oficial, depois de estar ingressando aí na corporação? Qual que é a mensagem que você sente hoje, assim, que seu coração tem para passar para as pessoas que estão nesse mesmo caminho, estão trilhando, estão querendo e não encontraram um resultado ainda? Cara, não tem sentimento maior de você ver assim que valeu a pena, entendeu? Tipo, por exemplo, o estado de Santa Catarina é um estado para mim fascinante, apaixonante, e sou muito devoto a Deus, e eu ficava vendo assim, pô, nada contra o estado de Pernambuco, de Minas Gerais, de Tocantins, mas eu achava que eu não tinha condições, eu me subestimava. Falei, o estado de Santa Catarina é tão bonito, a prova é tão difícil, não, acho que eu nunca vou passar no estado desse. Vou fazer para outros estados menores, prova mais fácil, né? A gente subestima o nosso nível de conhecimento, né? Sim. Aí falei, não, vou cair para dentro, estou estudando um tempo. Cheguei a mudar meu método de estudo. Inclusive foi um amigo meu que me ajudou, apliquei o jeito que ele me ensinou uma vez e deu certo, né? E Deus me abençoou, né? Daí fui fazer a prova, cheguei lá, como de sempre, né? Você fica, nossa,
foi muito difícil e tal, mas às vezes você vê que em algumas questões você respondeu com convicção, mas você vê todo mundo saindo da prova batida, aquele normal, né? Cheguei no hotel, fui com um casal de amigos pro hotel, 7 horas ali, 8 horas da noite saiu o gabarito, né? O preliminar. E fomos corrigir, né? Aquela tensão, né? Aquela expectativa. Aquela tensão, ansiedade, a prova tava lá na mão, todo mundo falando que tava difícil. Aí, em algumas plataformas, o pessoal corrigindo, aquela... Enfim, mas o gabarito é o gabarito preliminar, né? Beleza. Quando saiu o gabarito, a prova de, se eu não me engano, foi 58 pontos, né? Que valia a prova de Santa Catarina. Pontuação máxima 58. Pontuação máxima, né? Daí, corrigindo ali, você vê, acertei, você nem acredita, né? E por fim eu fiz... e é desse jeito, né? Você fala assim, pô, eu acertei, você fala, o gabarito tá errado. Não, o gabarito tá errado, eu acertei tudo isso mesmo, né? Aí eu acabei fazendo 44 pontos nessa prova objetiva. Eu até falei pro meu casal, não, corrige aí. Vai que eu tô fazendo errado, não. né? Aí, inclusive, acho que na minha primeira correção eu tinha feito 42 a 43, aí a esposa dele corrigiu, eu ganhei mais uma. Eu falei, não tá brincando, eu vou corrigir, isso tá errado. Aí você até falou, corrige de novo aí, né, pra ver se vem mais uma. Mas foi isso mesmo, aí eu corrigi, fiz 44 pontos, né? Mas só que essa prova não era só de prova objetiva, né? Tinha discursiva também. Tinha redação ainda, elas né? Se somavam. E eu não mandei muito bem na redação, né? Não foi esperado, né? Mas minha nota foi suficiente, né? Para ir para a próxima etapa, né? Então, vamos lá. Na prova objetiva, né? Que vale de 0 a 58, você tirou 44 pontos. Já o suficiente para te levar para outra etapa, que era a correção da redação. A redação você acha que não saiu tão bem. E qual foi, assim, a sensação que você teve no final das contas de, poxa, eu tive uma estrutura boa aqui nessa parte, mas outra eu falhei um pouco. No final das contas, você ficou satisfeito com o seu resultado? Fiquei muito satisfeito com o meu resultado, porque a gente que estuda um tempo, a gente sabe do que a gente abriu mão, a gente sabe da concorrência, né? Sim. Do sonho, cara, de ser policial. Às vezes a gente abdica a mão de certas coisas que são até assim, doem no coração, né? A gente vê a família ali um pouco mais de lado, o trabalho ficando cada vez mais corrido, né? Exatamente. Mas a recompensa é certa, né? É gratificante. Então desde 2015 você tá aí na pegada, né? E tô agora, na pegada. 2020, já entra com o pé direito. Isso, e você falou aí, né, qual a sensação de você ver seu nome lá. Eu acho que a sensação maior é quando você vê seu nome no Diário Oficial e na classificação final do concurso, né? Porque tem psicotécnico, tem TAP, tem inspeção de saúde. São então, várias e várias cada etapas, etapa, né? A sensação de você ver se você está aprovado no psico, na inspeção, no TAF, é a mesma sensação de quando você vai ver seu nome na redação, quando você vai ver a nota objetiva. Cada etapa é uma pequena vitória, né? É uma vitória, né? E no final foi a guerra vencida, você né? vê assim que é todo um conjunto, você vê que valeu a pena. É como que eu costumo dizer que você perde a batalha, mas a guerra não, né? Exatamente. Então, essa guerra eu venci. Essa eu posso falar. E aqui, então, não só foi vencida, como foi vencida com louvor, né? O Pedro, ele foi classificado aqui dentro do número previsto de vagas. Não é aquele candidato que ele foi aprovado, mas deixou de ir para as próximas etapas. Pedro Renan, não é isso o nome? Pedro Renan, ele está dentro das vagas previstas pelo Estado. Certamente já saiu no Diário Oficial o nome dele, não já? Tá, ele saiu uma nomeação parcial, né? A homologação parcial, Homologação parcial. Então você vê que já o Estado catarinense homologou parcialmente o nome dele, então agora não tem mais possibilidade alguma de o Estado querer retroagir para poder prejudicar o sujeito, porque ele provou por A mais B que ele não nasceu policial porque ele não tinha feito a prova ainda, porque a vida dele trouxe ele até esse estado, trouxe ele até esse momento, que somente as derrotas conseguiram te trazer aqui. Exatamente. A gente sabe que muitas vezes, né, acontece imprevisto, por exemplo, a sua companhia aérea atrasou o voo, a malha aérea teve um atraso todo, e a gente fica meio naquela situação, mas que a nossa vida ela tem disso, né, cara? Ela vai levando a gente a lugares assim, e hoje, Pedro, quase morando em Florianópolis, né? Em Florianópolis, pessoal, se eu falar pra vocês o que tem de bom lá, vocês não vão nem acreditar, porque parece que tudo é bom lá. É incrível, tudo, é um estado incrível. Tudo é maravilhoso. E aí, Pedro, você agora, então, se sente realizado com seu sonho? Se sinto realizado. Eu costumo dizer que eu estou realizado profissionalmente, né? Isso, por enquanto, é realização profissional, né? Porque, consequentemente, é realização financeira. Até porque eu não vou parar por aqui, né? Se eu conseguir passar no concurso, eu vejo que eu sou capaz, eu vou voar, né? Vou ver onde eu consigo chegar. E eu tenho outro ápice, né? Meu ápice para mim é a Polícia Federal, a gente tá na Polícia Federal. Que é outro concurso de excelente porte, exatamente, né? Estrutura, enfim.
E assim, eu vou até o fim, entendeu? Agora provavelmente vou voltar estudar com a cabeça melhor quando eu entrar. Já tá mais Não vou tranquilo, parar por aí, né? a questão da idade não tem, entendeu? Enfim, já tenho uma bagagem de conhecimento, mas eu vou ter que remar. E agora também você já viu como é que funciona, já viu que é possível ser aprovado. O material do já passou por Steve também, etapas. vocês vão fazer um pra gente. Um material personalizado ajuda, não ajuda? Ajuda. Isso é outra coisa, né, Pedro? Que até Exatamente. foi até bom você entrar nesse ponto aí. Que muitos alunos perguntam, professor, eu estudo já tem alguns anos de história e parece que a aprovação não vem. O meu vizinho estuda há 3 dias e 4 horas e tirou mais pontos do que eu. Como é que isso acontece? E quando eu vou olhar o método de estudo da pessoa, a pessoa estudou a vida toda direito penal e processual penal porque ela tem paixão por isso, Verdade. mas não estudou português, informática, então tá uma zona. Então aqui no Steve a gente também preza não só por aquilo que o aluno gosta, né? A gente preza por aquilo que é essencial para ele, que é importante. Então, um material personalizado, voltado para o concurso que você quer, um auxílio destinado aos seus sonhos, é o que vai te levar para frente. O Pedro é um dos nossos alunos que conseguiu isso, só que o Pedro ele tem uma história interessante porque o Pedro já tinha família, o Pedro já teve reprovações aí na conta, e agora o Pedro é mais um dos nossos alunos que ele transgrediu a linha e agora é um dos nossos companheiros de profissão. Para quem não sabe, né, o Instituto Steve, a maioria dos nossos professores, nós somos policiais, todos nós. Poucos que não são policiais foram agora com a emenda constitucional número 104, foram condecorados policiais penais. Nosso time é formado entre policiais militares, policiais civis e os policiais penais. E agora o Pedro compõe também o nosso quadro, né, Pedro, de policial militar do estado de Santa Catarina. Exatamente. E como é que sua família reagiu, Pedro, a toda essa emoção? Como é que foi isso? Você não contou ainda? Já contei. Como não, né? Como não contar, né? Alguns familiares até procuram seu nome, né? Pra ver se você passou. Às vezes eu até falo pra você, você passou. Já vi teu nome aqui. Mas você viu sozinho mesmo? Alguém te avisou? Não, como é que foi? As primeiras etapas eu vi sozinho, mas teve um com uma prima minha viu. Ela viu meu nome, né? Jogou lá, que ela já estava mais por dentro do que eu, né? Mais ansiosa do que eu. Ah, não. Como não ficar, né? Aí ela viu meu nome lá e tal, e cara, é muito bom, cara. Porque, assim, minha família, eu sou de família humilde. Minha mãe maranhense, meu pai baiano. E é bem difícil, cara. Você, assim, dentro de uma família pequena, uma família humilde, né? Você conseguir alguma coisa, né, cara? Sim. Porque Nada vem de graça, né? nada vem de graça. Provavelmente tem muitas pessoas aí também que sabem o que eu tô falando, passam o que eu tô falando, tem filho, né? Uma cobrança, um preço muito grande. E sua família, assim, ver sua mãe falando, contando pro vizinho, contando pra outras pessoas que seu filho conseguiu. Só contar um segredo pra vocês, tá? Cortando aqui o Pedro um pouco. Eu sou o tipo de pessoa que não posso ver uma lágrima rolando que eu choro junto. Então, se o Pedro chorar e eu chorar junto, vocês vão ter que me perdoar, tá bom? Continua aí, Pedro. Só pra te interromper mesmo, né? Nossa, você vê assim, cara, é gratificante demais. Você vê sua mãe comentando com um parente, os amigos ficar sabendo da boca de terceiros. Cara, fiquei sabendo que você passou, né, negão? Pô, que bom. Porque, assim, às vezes, por ver seus sumiços, sua ausência, né? não entende, cara, não entende. E, além disso, todo mundo passa por isso. Você faz uma prova, a gente tem mania de ficar divulgando, né, o que a gente vem fazendo. E aí você fica estudando, por ver você com material debaixo do braço, ali no ensino regular. E aí, fez aquela prova, passou? Não. E aí, fez aquela? Não. Ah, não. Ah, fulano passou, estudou menos que você. Começa a desdenhar, né? Desdenhar, você sente aquele tom de superioridade, isso, uma certa arrogância até. Foi daí que eu falei, cara, abri mão de tudo, troquei telefone, falei, não, vou me resguardar, né? Vou estudar pra mim, um dia alguém vai ficar sabendo. E aquelas pessoas lá que falaram, pô, mas não deu certo de novo? Como é que elas estão hoje aí? Hoje o povo estão surpresos, né? Tipo assim, o povo te olha meio assim e tal, porque você, assim, sempre muito humilde, né? Saiu da balada e eles ali na balada, alguns te pedem conselho, né? Alguns têm humildade de falar, pô, como é que você fez? Essa é a melhor parte, né? Aquela pessoa que um dia já te criticou, hoje ela sabe voltar atrás e falar, pô, como é que você me ensina, né? Não, tô precisando, eu também vou estudar, sai PCDF, né? Sai não sei o que, fica tipo assim naquela, vou fazer e tal. Mas assim, se precisar de ajuda, eu vou precisar, assim, porque tem um padrinho do meu filho, tem um amigo meu, tem um outro amigo meu também que eu conheci no trabalho, que foram 3 pessoas que me ajudaram assim mesmo, que era... Você vai ver que quando você começa a dar ação, fica um cara de poucos amigos, né? Só aquela galera que... Você começa a ficar mais restrito, mais seleto, né? Você fica uma galera que tá no mesmo caminho que você, na mesma pegada. Então,
eles ficaram sabendo da minha aprovação por outras pessoas, né? Então chegaram até a mim e... Pô, parabéns, negão, e tal. Fiquei sabendo, né, que você tinha sumido aí. E às vezes eu não tinha rede social, então não tinha como o povo ficar sabendo de mim. Fala, cara, você sumiu do mundo virtual, do mundo real. E aparece aprovado, tipo, o que você fez? O que aconteceu, né? Tipo assim, tá errado, ninguém desconfia, né? Que água que você bebeu, né? Me dê dela também. Mas Deus abençoe. Pedro, hoje você está trabalhando com o quê? Ou melhor, você estava trabalhando com o quê? Até realizar a prova da PM. Ainda eu trabalho no aeroporto de Brasília, né? E vou ficar lá até minha nomeação, né? Até saber assim quando vai ser a convocação. Eu já entreguei todos os documentos, né? Que é como se fosse uma posse, né? A convocação, você entrega certidões, reservista, toda aquela documentação. A fase burocrática, né? A fase mais burocrática, né? E... Que é o que a gente queria chegar, né, Pedro? Isso, é o que a gente queria chegar. É a parte mais importante. Onde você fica mais, você vê assim, você fala, agora é a Vera mesmo, então deu certo o negócio. Então, aqui você percebe, né, pessoal, assim, de forma geral, que o Pedro, pai baiano, mãe pernambucana, de origens humildes, trabalha hoje no aeroporto, não estou desdenhando, não é isso, mas você vê que a pessoa, assim, ela enfrenta certas dificuldades, mas essa dificuldade não foi um empecilho. Ela foi pode ser algo que queira te puxar para baixo, mas não é algo que consegue te arrastar para baixo, são coisas diferentes. Então, o Pedro hoje... Pedro, você tem a minha admiração, apesar da gente não ser tão próximo quanto eu gostaria, você tem minha admiração. Sim, claro. pelo seu trabalho, pelo que você desenvolveu até aqui. Eu sei que o mérito é seu, é pessoal, porque não é fácil a gente sair de certos lugares, porque algumas pessoas elas tendem a ter um tom de negatividade, o lugar que você está nem sempre é agradável. Verdade. Mas nada melhor do que, para mudar a gente de situação, do que a zona do desconforto, né? Exatamente. Porque se você estiver bem, você não vai mudar nunca. Você está bem naquele lugar, para que você vai querer mudar? E o Pedro, pelo visto, não estava bem com a sua situação, não estava satisfeito com a vida, né? E aí, desde então estudar, decidiu melhorar de vida, encontrou motivação na família, no filho que nasceu, não é isso? Exatamente. No pai, na mãe. O que aconteceu foi que você segurou nas mãos de Deus e foi seguir em frente. Exatamente, sou muito devoto a Deus, né? E você falou da zona de conforto. Uma frase também que eu acho muito bonita que diz, é um autor desconhecido, que diz que a vida só se inicia quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? E a sua iniciou então em 2015, exatamente. Não é isso? Em 2015 ali eu falei, sacudi a poeira, eu falei, não, peraí, não vou ficar por isso não. Eu tenho um sonho, eu tenho que remar, tenho que correr atrás. E Deus me abençoou. E outra coisa que eu costumo dizer, dizia para um amigo meu, ele dizia para mim, a gente sempre fala essa frase também, que é que não deixe que o seu sonho seja maior que o seu sono, né? Acorde. Então, assim, não fica dormindo demais não, cara. Se você tem um sonho, não deixe que ele seja maior que o seu sono. Fica de braço cruzado, não fica... esperando que vá cair do céu, vá correr atrás. Se você reprovou, eu sou um exemplo como vários nesse mundo, entendeu? Sacode a poeira, vai pra cima, cara. É o sonho. Mais cedo ou mais tarde, né? Mais cedo ou mais tarde você vai conseguir, entendeu? Pensar grande, pensar pequeno, o trabalho é o mesmo, cara. O trabalho é o mesmo, entendeu? Se aproxime de pessoas que vai te levantar. Tem o mesmo objetivo. Tem o mesmo objetivo. Se aproxime de pessoas, seja melhor que você. Não de uma forma pejorativa, tipo assim, de admiração. Falo, cara, um dia eu vou chegar que nem você. Como eu tenho um amigo que é agente de polícia aqui do DF, se Deus quiser, Deus abençoe, tá se dando pra Delta, o próximo delegado aqui da polícia DF, em nome de Jesus. Amém, né, cara? A gente profetiza assim, pra ele, né? E é um cara que, assim, que eu oro demais pela vida dele, cara. Se não fosse ele, foi através desse puxão de orelha que ele me deu, que ele falou, pô, negão, tá se dando errado, cara, faz um tempo. Assim assado, entendeu? Foi, aí ele falou, acorda, pô, procura uma instituição bacana, tem muitas plataformas aí, a partir daí procurei o instituto de vocês, entendeu? E às vezes o bom de você estudar por um instituto bom, estudar por uma plataforma boa, às vezes você está estudando de uma forma errada, você vai ganhar tempo, cara. Os profissionais aqui, eles já têm conhecimento, eles têm habilidade, eles sabem o caminho, eles já passaram várias vezes pelo mesmo caminho, então ele vai diminuir o tempo de ser aprovado, entendeu? Ele só está filtrando, lapidando sua aprovação. Isso ajuda demais essas plataformas. O que a gente faz, né? Assim como a gente fez com o Pedro, a gente também faz com os nossos alunos de forma geral,
todos nós professores aqui da Casa do Steve, nós já passamos por esse mesmo caminho, nós sabemos as dificuldades, Exatamente. a gente sabe as armadilhas do inimigo, Justo. né? Onde ele vai querer te derrubar, onde você pode se fortalecer, onde você deve se estruturar. Isso é algo bom porque a gente vê que tem resultado, traz resultado para nossa casa. E o Pedro é um dos nossos alunos que foram aprovados. Nós temos aprovados aqui agora na prova de agente penitenciário de Goiás, temos aprovados na gloriosa Candanga, nós temos aprovados na gloriosa Mineira, na gloriosa Catarinense, na Polícia Civil. Brasil Então é aqui foda. a gente tem de sal e tem de doce, né? Show de bola. Mas assim, agora eu acho que a gente terminou aqui, assim, de forma geral, a sua história, como foi a preparação. Mas eu fiquei sabendo de uma história, Pedro, que me deixou até, confesso, com o coração um pouco mole ali, né? Eu que sou um cara bem chorão mesmo. Que parece que um dia você estava no seu trabalho e você, apaixonado pela área operacional da Polícia Militar, você encontrou um camarada lá que era policial. Foi, cara. A história foi uma das que meio que aflorou meu sonho. Se não aflorou, ela regou com água boa. No mínimo, ela te incentivou, te levou pra frente. Foi depois se eu não me engano, da PM de Tocantins, da PM de Minas. Enfim, foi da onde ali que eu falei, não, agora vai. Foi basicamente, tava trabalho no aeroporto, né? E lá no meu trabalho tinha um policial lá com o boné da Rotan do Goiás, ele de mochila, né? Mochila operacional, todo operacional, cordão, anel, até o anel era da Rotan. Anel e cordão do cara da Rotan. Eu falei, beleza, aí tentando me aproximar dele de alguma forma, né? Porque você falar com essas pessoas, tipo, te estimula, cara. Você vê que, tipo assim, cara, é um cara normal como eu. E o cara tá aqui, vibrador, vamos lá, quero falar com ele, quero que compartilhe o mínimo que ele me falar, de palavra que ele me falar, para mim já era o suficiente. Beleza, aí tentando se aproximar dele ali, né, dava um bom dia, boa tarde, trabalho como garçom no aeroporto, tentando pegar a xícara de café e ele muito sério, esses caras são muito padrão até demais, até fora de lá, né, porque são policiais fechados assim, demais, eles são policiais 24 horas, né, então o cara não te dá muita brecha, ele né. desliga daquele modo policial, né? Não desliga, Aí beleza, aí consegui falar com ele um pouquinho ali, eu lembro que ia ter uma convenção, se eu não me engano, das polícias operacionais de todo o Brasil, né, e eu tava por dentro do assunto, seria em Tocantins na época, e conversando com ele, perguntei, né, vi o boné dele, falei, o senhor é policial do Goiás? Aí ele viu que eu tava por dentro do assunto, né, pelo Brevet. Ele, não, sou não. Né, homem de poucas palavras, né, e eu ali quietinho na minha. Aí ele, mas já curioso, já querendo saber, né? Querendo, né, arrancar uma palavra dele ali, uma palavra sem maldade, sadia, né, sei lá. Aí ele foi soltando, ficando mais à vontade. Eu falei, eu vi que seu boné aí e tal, eu tenho um sonho de ser policial. Quando eu falei que tinha um sonho de ser policial, eu acho que ele, tipo assim, ele falou, pô, cara... Já deu uma balançada, né? Já deu uma balançada, né? E ele percebeu que eu tava, né, de forma ali, se aproximar dele de forma positiva, né? Aí ele, cara, eu vi seu boné aí, admiro muito a Rotan do Goiás e tal. Aí ele foi e falou, não, eu sou policial, sou PMDF, mas esse boné aqui eu sou cursado na Rotan do Goiás, sou cursado também na Rotan do DF. Ah, bacana, e o senhor tá indo lá pra convenção? Ele falou, sim senhor, tô indo pra convenção lá participar. E até essa parte aí você já, ele tá vivendo o meu sonho. Ele tá vivendo o meu sonho, eu queria ser ele ali, né? Um dia ele tá indo pra algum evento, né? E chegou a hora, né? Chegou a hora. Aí ali ele falando comigo e tal, né? Ele ficou mais à vontade, né? Aí eu falei pra ele, eu vi lá que vai ser tal dia, X, o senhor tá indo pra lá, né? Ele, tô indo. Falei com ele ali, né? Falei, pô, tenho um sonho de ser policial, mas tá difícil, né? Contei até a história da PM de Tocantins, tinha sido cancelada a prova. Ele falou, mas não desisti não, cara. Na minha época, eu tive um problema na minha família e tal. Isso de maneira nenhuma me deixou que meu sonho se tornasse realidade. Abalou, mas não impediu, né? Exatamente, abalou, mas não impediu. E ele falou, continue, cara, você vai conseguir. Pelo pouco que você me contou aqui, você vai longe. Eu vi sua sede de ser policial aí. E ele viu isso dentro do meu coração, entendeu? E onde eu trabalho eu não posso nem ficar conversando muito. Isso aqui eu falei em poucos minutos, né? Resumi bastante aqui. Porque o tempo foi curto, mas a intensidade foi exatamente. alta, né? Aí falei com ele, né? Daí saí pro meu horário de intervalo e encontrei ele lá no salão do aeroporto, né? Ele, do mesmo jeito, mochila operacional, boné da Rotan, Brevet. Eu lembro das características dele como se fosse hoje, boné da Rotan, mochila operacional, cordão da Rotan, o cordão do cara do Brevet da Rotan e um anel da Rotan. Então você vê que o camarada ele come, respira e vive a Rotan. Exatamente, aí beleza. Aí eu vi ele descendo na escada rolante,
Tava de intervalo, não tava mais trabalhando, né? Eu falei, pô, minha oportunidade é agora. Não perdi a oportunidade. Fui lá e falei com ele, né? Falei com ele, pô, obrigado aí pelo que o senhor fez por mim aí. O que o senhor fez por mim, nem meu pai fez. Você fez aflorar dentro do meu coração um sonho. Você conversou comigo um pouco da polícia, falou como é que funciona a Rotan do Goiás, falou da Rotan do DF. E obrigado aí, cara. Daí eu me despedi dele mais uma vez e ele falou assim, cara, você tem um sonho de ser policial, né? Ele falou, pô, tenho, cara. Tenho um sonho muito grande de ser policial. Ele tava com a mochila nas costas, ele pegou a mochila assim, tirou assim, pegou, abriu o zíper da mochila dele e me deu o brevet dele da Rotan, cara. Ele te deu o brevet da Rotan? Me deu o brevet dele da Rotan. Ele me deu na minha mão assim e eu guardo esse brevet como se fosse ouro, cara. Como se fosse ouro. Porque foi através desse brevet, todos os dias que eu estudar, olhava para ele, dourado, um raio vermelho, amarelo, e falava, cara, esse aqui um dia eu vou usar esse brevet, não vou comprar nenhum, e é esse que eu vou usar. Se ele me deu, é esse que eu vou utilizar. E falei para mim mesmo, né, que um dia eu vou retribuir esse agrado que ele fez por mim. Fazer questão de ir no batalhão da Rotan, apertar a mão dele, falar, cara, obrigado. Você tem uma parcela aí na realização do meu sonho. Algumas coisas não tem preço, né? Tem preço, cara. Tem preço. Você vê o valor daquilo, né? Para ele pode ser que tenha sido um feito corriqueiro, algo que ele decidiu fazer para te incentivar, foi de coração. E olha a repercussão que causou na sua vida, né? Hoje você está aí aprovado na polícia, está quase ingressando nos quadros da corporação, já com o sonho de pertencer a um quadro operacional. E quem incentivou, quem aflorou isso no seu coração foi esse policial militar do Distrito Federal, mais formado no Goiás, né? Então, olha só, se você aí do outro lado aí foi esse policial, entre em contato com a gente pra gente promover esse reencontro, né? Para aquilo lá em Florianópolis, né, a capital do estado catarinense, na formatura do Pedro, você possa ir lá também, não é isso, Pedro? Quero ir nos longeados. Então a gente vai se encontrar lá, né? Você quer deixar algum recado para ele então, Pedro? Caso ele esteja vendo a gente aí. Guerreiro, se você estiver vendo essa mensagem, se lembrar de mim no aeroporto de Brasília, você que me deu aquele brevet, tá guardado lá na minha gaveta. Sou meio enciumado dele. Tenho um ciúme muito grande dele e assim, faço questão, te faço um convite, você vai na minha formatura lá em Florianópolis, entendeu? Porque eu quero que esteja comigo pessoas que fizeram parte do meu sonho, entendeu? E com você não é diferente, entendeu? Quero que você vá, não quero que você falte. Essa convocação é compulsória. Então, tá aí o convite, né? E esse convite, pelo que eu entendi aqui, pedido de antigo chama-se ordem. Então, se você tá assistindo esse vídeo aí, Florianópolis te espera aí no próximo curso de formação da Polícia Militar do Estado, né? Do nobre Estado de Santa Catarina. Exatamente. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Você inspira não só nós, professores, mas também como os nossos alunos, os nossos quadros. O Instituto Steve não é mais uma escola. O Instituto Steve é uma família. E é sempre bom a gente ter no nosso quadro pessoas como você, que vêm de origens humildes, vêm de origens que não são abastadas, que realmente fizeram por merecer o seu sonho. E você é a personificação real do que muitos aqui almejam. Professor, eu quero ser policial, eu quero ingressar à Polícia Militar, Polícia Civil. Você vê então, pessoal, que a ideia do Vamos Juntos é exatamente isso. Pessoas comuns realizando feitos extraordinários. Pessoas comuns com ações incomuns chegam aonde elas querem chegar. O Pedro é um dos exemplos mais clássicos da nossa escola. O Pedro, então, você viu de onde é que ele surgiu? Pedro, de garçom do aeroporto, não é desdenhando a profissão, não é isso, mas não era o que ele queria para a vida dele. De garçom do aeroporto até policial militar, existe uma diferença enorme, porque ele tinha que provar para o Estado que ele era, já tinha aquela vocação, mas principalmente que ele merecia pertencer aos quadros da gloriosa catarinense. Verdade. Então hoje o Pedro é motivo de orgulho para o Instituto Steve, é meu motivo de orgulho pessoal, pelo fato de conhecer uma pessoa com uma história tão bacana, uma história tão interessante, com um futuro tão brilhante. E eu já estou prevendo aqui, Pedro, inclusive, uma próxima entrevista de como é que você fez, então, para sair da Polícia Militar para a Polícia Federal. Porque você falou para mim que o seu voo é mais alto, não é? Então, Pedro,
Muito obrigado pela sua presença. Eu não tenho nem palavras para descrever o que eu senti aqui. Eu quase chorei junto com você, eu confesso, porque eu sou chorão mesmo. A sua presença, ela abrilhanta os nossos quadros. Ela fortalece cada vez mais os laços que nós temos aqui no Instituto, porque quando a gente tem histórias como a sua nas nossas vidas, a gente vê que a gente chora por muito pouco, né? A gente reclama já de barriga cheia. E se o Pedro, pessoal, com toda a dificuldade, já com família, trabalho, aquela coisa toda, conseguiu, imagina você que está do outro lado, que, poxa, sua vida tá fluindo, não tá como você queria, mas tá fluindo. Então, para resumir, vai dar certo, não é isso? Vai dar certo. Então, vamos juntos. Essa é a ideia. Não somos gênios, não somos pessoas anormais, mas nós somos pessoas comuns que abdicamos de coisas, de situações que não vão nos incrementar, não vão nos acrescentar nada na nossa vida, que a gente então pressupõe a mudança de um hábito para a gente sempre estar indo em frente. Pedro é mais um exemplo, só que ele não é só, ele é mais um exemplo, mas não é mais um no nosso quadro. Ele é o aluno do Steve, ele é o policial militar. Agora com reconhecimento da sociedade, reconhecimento da família, ele calou a boca daquela pessoa que antes falava para ele, pô, mas você não passou de novo. O Pedro mostrou que o estudo é algo que vale a pena, que a dedicação é algo que vale a pena, que alguns dias de sala, quadro, cursinho, cadeira, exatamente, não tem jeito, que tudo isso é necessário para você chegar onde você quer. É o preço que se paga e hoje está satisfeito, né? Você cavou até encontrar o seu tesouro, não é isso? Pessoal, lembrando que é o primeiro, né, Pedro? É o primeiro de muitos. E o que eu tenho a falar para vocês, alunos do Instituto Steve, acredite no trabalho dos caras. Os caras fazem um trabalho com carinho para vocês, entendeu? Da mesma forma que fez para mim. Eles são super preparados, o Instituto é muito bom, entendeu? Então, confie, cara, confie. Você não está gastando dinheiro, você está fazendo investimento no seu sonho. Isso não é dinheiro que você está jogando fora, é investimento. É bagagem que você vai adquirir, é material bom, é uma plataforma boa, com profissionais excelentes, entendeu? E eu falo porque foi o método que eu utilizei. Eu, como mais ninguém, utilizei. Tive aula com os professores, como vocês veem, normal. Aí vai do aluno. O investimento que você fez, agora a disciplina é sua. Esse material que ele fez, eles fazem tudo que pode fazer por nós. Agora tem uma parte que é da gente, que a gente tem que fazer por nós o caminho, mesmos. né? Mas trilhar ele só o aluno. É a disciplina de você sentar, é a disciplina de você dizer não, é a disciplina de você fazer os simulados, participar do simulado que ele disponibiliza, compartilhar a ideia, tirar dúvidas, entendeu? Explore, às vezes o professor, ele não vai ficar te falando tudo, explore tudo que você puder do professor. Explore, ele tem muito conhecimento, mas ele não sabe quais são todas as suas dúvidas. Então, se você tiver dúvida, explore dele, pergunte. Se você não entendeu, ele vai te ensinar de outra forma, ele vai te ensinar de outro caminho, porque ele tem método de estudo, ele tem didática para isso. Então, essa é a mensagem que eu passo para vocês. Tá dado o recado aí, e agora vocês viram que não é mais um papo de professor, não é mais uma conversa de professor, não é mais uma conversa de instituto, né? É a convicção real de um aluno que seguiu os nossos planejamentos, estudou. Claro que o mérito é todo seu, você seguiu sua história, você seguiu sua trilha. Claro, né? Eu não vou dizer que nós não somos contribuintes, porque somos sim, todos os professores, toda a equipe, mas o mérito é seu, a gente não pode tirar isso nunca de você. Então, Pedro, eu torço muito para que a gente se encontre em outro momento, não mais aqui em sala de aula, não mais como aluno-professor, mas agora dentro da Polícia Militar do Estado. Sim. E se possível, Pedro, me convide lá para sua cerimônia de brevetamento da Rotan Catarinense, da Rotan Goiás, da Rotan DRF. Convidadíssimo. Irmão, muito obrigado pela sua presença, tá? Pessoal, vocês viram então que é possível, e qualquer dúvida, manda um direct pra gente, manda um e-mail, manda um alô, liga, vai na minha casa, manda um fax, um SMS, tá aqui o Pedro, prova viva do nosso trabalho. Tamo junto e até outra oportunidade. Até a próxima, senhores. Com Deus.